Fala pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro do curso Comida de Pensar, nossa oitava aula, última aula do nosso módulo A Comida Fala. Ou seja, neste momento a gente vai encerrar a nossa discussão acerca dos aspectos sensíveis, comunicacionais, né, e mediáticos, digamos assim, da relação da comida com o nosso meio. Mas não é o fim dessa discussão nunca, porque, afinal de contas, como vocês já perceberam, a gente sempre intercala com outros saberes também, que vão evocar outras ciências também. Por isso que a gente chama esse curso de um curso de ciências gastronômicas. E, afinal de contas, a gente está invocando as ciências, não somente aquelas já reconhecidas formalmente, mas também a ideia de ciência como saber. Então, a gente invoca esses saberes para nos iluminar nosso caminho e nossa forma de como pensar a comida. Essa aula de hoje, a gente vai ter como base um texto que não sei se vocês conseguiram ver, mas está lá no nossa plataforma de ensino, que é chamado Food Circus, ou seja, Circo da Comida. Pois bem, o Circo da Comida é um artigo da Lisa Abend, sensacional, e que vai inspirar boa parte das discussões que a gente vai trazer. Porque essa aula de hoje, a gente vai problematizar muito essa questão da celebridade, das tendências e da própria indústria, como ela se organiza para poder se disfarçar, como a gente já percebeu, né, como ela já faz, mas para se disfarçar de uma forma simbólica, que usa justamente esses caminhos da mediação que a gente tem trabalhado neste modo. Pois a gente vai falar hoje sobre esses temas que são muito comuns, né, o nosso vocabulário internetico diário, né, como food porn, por exemplo, né, como experiência, né? A gente está sempre atrás de uma experiência, não é isso? Então, como a gente vai trazer essas considerações, então a gente vai fazê-lo por meio da problematização da comida a partir do momento que ela se torna, ou o ato de comer, se torna um grande ato em cima de um picadeiro. Pois para a gente entender melhor, seria interessante a gente fazer mais uma vez, né, um passo atrás para a gente entender como que a história se comporta à medida que ela vai nos fazer entender o fenômeno da gastronomia a partir das mídias. Quando a gente fala em mídias, a gente tem, mais uma vez, aquele vício de pensar na grande mídia, né, de jornal e televisão, ou a gente fala das mídias, quando a gente fala das mídias sociais, né, demais. Só que essa mediatização, como a gente já falou anteriormente, vem de muito tempo. Olha aí, vem desde a Baixa Idade Média, finalzinho da Idade Média. Vocês não estão vendo. No finalzinho da Idade Média, começa já o processo que eu chamo de fetichização da gastronomia. Pois a gastronomia, ele é um objeto de fetichização. A gente tem trabalhado a fetichização da gastronomia demais no meio das celebridades, mas a gente já usava no próprio discurso, o discurso jornalístico, o discurso publicitário, sobretudo, né? Porque a publicidade, por ela ser mais direta, ela vai usar esse processo de fetichização como uma forma de se conectar de uma forma mais eficiente com a sua audiência. Por isso que a publicidade recorre muito a valores como sexo, família, lazer, né, felicidade. Esses temas das grandes indústrias e que são muito bem trabalhados pelas grandes agências e as grandes mentes da publicidade, vocês vão ver que elas vão transformar esse objeto comida em algo sedutor, sexy, sensual, erótico e, no final,
pornográfica, como foi cunhado recentemente esse termo de food porn, ou seja, pornô de comida. O que é o pornô de comida? Vamos discutir isso quando a gente chegar no século XXI. Mas nesse momento a gente está na Baixa Idade Média, que é quando saem, gente, quando aparecem os primeiros livros de gastronomia. Os primeiros livros de gastronomia, eles não falavam diretamente sobre os modos, digamos, de cozinhar, sobre arte culinária, sobre produção de alimentos. Os primeiros livros de gastronomia, ainda na Idade Média, eles davam conta muito mais dos modos domésticos, ou seja, das relações e das formas de se comportar em sociedade das pessoas. Eventualmente, uma vez que ela vai trabalhar a partir dessa ótica da intimidade, esses livros vão trazer muitos modos de se comer, mostrando inclusive algumas receitas. Então, os primeiros livros de gastronomia, eles não são, digamos, não tem o DNA de um livro de gastronomia como a gente hoje conhece. Mas foi a primeira vez, primeiro momento em que a gente tem um acesso narrativo à comida. A gente já tinha um acesso visual muito claro, né? A partir da pintura, né? A gente já tinha o próprio processo da experiência a partir da alimentação, né? Só que agora a gente começa a ter a literatura nos ajudando a poder lançar uma luz nesse tema, que é a gastronomia. É claro que a gente depois pula, né? Sai aí de 1300, né? Para dar um salto lá para 1700, final, né, do século XVIII, em que a gente vai encontrar a Revolução Francesa. E vocês devem lembrar nossa conversa com a Tainá, que, como eu, ela também é muito agoniada, né, com esse nosso uso excessivo do marco da Revolução Francesa. Né? Mas é um marco que a gente não pode ignorar, por outro lado. A gente precisa usá-lo com parcimônia. Ou melhor, a gente precisa usá-lo colocando no seu devido lugar. Veja, não vamos aceitar a Revolução Francesa como marco da gastronomia só porque foi o marco dos franceses que sistematizaram receitas, tá? Não vamos fazer isso. O que vamos fazer é entender que esse foi um ponto de virada de reflexão e de produção de, por exemplo, literatura gastronômica. Ou seja, há sim um mérito na Revolução Francesa que não é de criar a gastronomia, não é de ter sido talvez pioneiro em fazer as pessoas comerem a partir da reunião de ingredientes ou de venda de alimento, né, no varejo, como é um dos sentidos da gastronomia, diferentemente da culinária, que a gastronomia ela é mercantil, né? Alguns defendem isso. Eu entendo a gastronomia muito mais como já falei com vocês, como esse processo de mediação, né, de transformação. Então, é muito complexo a gente ainda definir a gastronomia. Mas, na Revolução Francesa, onde surgem, então, esses chefes profissionais e essa prosperidade da classe burguesa, né, após a derrocada da aristocracia e da corte, no fim da Revolução Francesa, em que os ricaços foram parar na guilhotina e perderam suas cabeças literalmente, você vai ter na gastronomia um lugar de reinvenção mesmo de um povo, de uma classe média empoderada agora, que vai se sentir então dona do seu próprio negócio, será e vai ditar alguns rumos mercadológicos, inclusive, da venda de alimentos. Pois a Revolução Francesa ela também traz uma reflexão gastronômica. Então, a primeira literatura mais arrojada de gastronomia foi aí, europeia, na época da Revolução Francesa. No entanto, a gente está falando de uma literatura voltada para o ensino técnico de como cozinhar, né? Ou então dos processos que estão ligados a essa indústria alimentícia, ou então, ao menos, a forma como você pode montar um restaurante ou ver o que é um restaurante, enfim. Era muito mais técnico. O Brillat Savarin, que a gente já citou várias vezes,
traz esse primeiro insight um pouco mais aprofundado, obviamente com toda aquele peso da, enfim, de se pertencer à elite econômica mesmo da França. Ele que fugiu da guilhotina, porque ele seria guilhotinado também, ele foi parar na Suíça, de onde ele vai escrever então a Fisiologia do Gosto e vai então ser um grande marco aí da literatura gastronômica para além do receituário. Isso foi importante. Isso já era a gastronomia sendo fetichizada, porque o Brillat Savarin, ele usa gastronomia literalmente. Literalmente, o que é gastronomia? Gastro, estômago, nomia, conjunto de regras, normas. Então, basicamente, o que ele faz é um grande livro de reflexões, mas também ele vai trazer uma série de regras a partir do ponto de vista dele, né, o lugar de fala dele, inclusive, e a partir daí ele vai elaborar o que pode, o que não pode, o que está certo, o que está errado na gastronomia. No século XXI, a gente derruba essas barreiras, porque, afinal de contas, o certo e o errado ganham uma complexidade enorme. Deixa de existir o que é certo e errado e sobra uma crise estética. É isso que eu entendo por esse conjunto de fatores que formam a nossa gastronomia. No século XIX, ou seja, depois do Brillat Savarin, os primeiros livros de receita começam a se tornar livros de uma forma, como pode dizer, muito mais reprodutível. Então, você vai ter uma produção em escala de livros de gastronomia, aproveitando, inclusive, o maquinário, né, a tecnologia que permitira fazer isso. Walter Benjamin escreve, né, sobre a reprodutibilidade técnica e as editoras, né, elas vão ser beneficiadas por esse processo também de impressão e vão fazer com que circulem livros de receita para além do âmbito profissional, que era onde acontecia esse interesse por essa literatura gastronômica até então. Então, a partir de agora, os livros de receita vão parar nas prateleiras domésticas e de lá não vão sair mais. Até hoje, livro de receita é algo muito importante aí para a galera que gosta de gastronomia. Mesmo você encontrando receitas na internet, um livrinho de gastronomia sempre faz bem para ornar aquela biblioteca. Então chegamos ao século XX. No século XX, há um salto da produção literária para a produção periódica. Então, o discurso, ou então a narrativa gastronômica, ela sai da mão apenas das editoras e da produção literária. A produção literária, sim, continua ganhando muito mais cancha, principalmente com o desenvolvimento tecnológico da fotografia, né, que vai permitir que os livros de receitas sejam, então, carreguem figuras, que vai fazer toda a diferença, inclusive, para esse mercado editorial, mas você tem a novidade da produção periódica, ou seja, revistas de gastronomia, programas de gastronomia na televisão. E aí você começa, então, no século XX, você abre a tampa da gastronomia para ela ser absolutamente fetichizada, porque tudo vira gourmet, tudo vira objeto de desejo, tudo vira objeto de consumo. E esse é o resumo de uma fetichização midiática, que é o que a gente alcança a partir daí. Mas no próprio século XX, você vê que a gente divide em alguns momentos. Ó. Entre os anos 50 e 80, o forte, ou seja, quem dominava o discurso gastronômico, eram as revistas femininas e os programas matinais de TV. Ou seja, você tinha uma geração, e aqui a gente está falando muito da classe média, tá? Brasileira mesmo, mas com a referência da classe média americana e europeia, estamos falando de uma classe média altamente machista, obviamente, em que você tinha quadros familiares nos quais o marido ele era o provedor financeiro da família, enquanto a esposa ficava em casa exercendo o papel de dona de casa e, eventualmente, então, de cozinheira, de passadeira, de lavadeira, de cuidadora de criança, babá, etc. Esse papel feminino ele vai ser
muito fácil de identificar, justamente por esse viés. Por que que os programas de TV e as revistas eram voltadas, que falavam de comida, né, eram voltadas para o público feminino e tão somente. Nem se disfarçava. Cozinha Maravilhosa da Ofélia, ele era um programa feminino. As revistas em que saíam receitas eram revistas que eram extremamente femininas, que falavam sobre novos eletrodomésticos, novos tipos de crochê, novos tipos de vestido, como cuidar das crianças, etc. Você tem uma diferença agora, uma virada social a partir dos anos 80, que com o alcance ampliado da televisão a partir dos programas de auditório, do uso absurdo, então, da comida como prop. Se vocês não conhecem esse termo prop, é muito próprio da indústria televisiva e do cinema, né? Basicamente quer dizer adereço de cena. Prop são aqueles objetos que você coloca para poder figurar numa cena. Então, a comida começa a ser usada, sem nenhum escrúpulo, inclusive, por programas de auditório, como parte desse processo do entretenimento, a partir de uma fetichização absurda. E não só uma fetichização, mas também a gente está falando de uma irresponsabilidade enorme em relação à comida, no qual, nos anos 80 e 90, por extensão, os programas de auditório usavam comida como justamente esse prop. Quantas vezes a gente já não viu os programas de competição de auditório terminando com uma torta na cara? Né? Vamos desperdiçar comida. Comida se torna, então, essa coisa de brincar. Né? Vamos fazer uma piscina de gelatina. Né? Então, jogar um molho de tomate não sei aonde. Fazer uma competição de quem come mais coisa. Perfeito? Você vai ganhar uma caixa de bis. E assim a gente começa a direcionar o nosso fetiche da gastronomia para um outro sentido, que não é mais do que é para comer. Vamos transformar isso em algo para darmos boas risadas. Nos anos 90 para os anos 2000, a gente tem uma novidade midiática, mais uma vez, que é a chegada da TV a cabo na maioria dos lares de classe média no Brasil. Então, você vai começar a ter um público ampliado acessando um conteúdo absolutamente diversificado, em que você não dá mais conta de estabelecer nenhum tipo de, digamos, de norte para onde vai a nossa indústria, como a gente já fazia com muita facilidade antes dos anos 80. Ora, quem falava de comida, aí, ó, era o programa da Dona Ofélia, era uma revista tal. E isso já estava acertado. Entende? Com essa mudança, tudo muda. Claro, com a mudança, tudo muda. Gente, deixa eu só dar uma pausa aqui, porque está vazando algum som. Vocês estão ouvindo? Não. Tá vazando e parou. Ainda está vazando aí? Tá. Aqui ok. Também som fala barulho, não sei distinguir. Vic, quando estava vazando, o microfone... Todo mundo... Alô, alô? Tá, vamos lá. Eu acho que eu estava com algum vídeo que saiu sozinho aqui. E tá aqui no meu ponto. Beleza. Mas, gente, isso aqui é para vocês entenderem que a própria gastronomia sendo usada como fetiche, ela foi usada, foi fetichizada lá na Idade Média, mas que ela foi ganhando novas formas de se expressar à medida que o tempo vai passando. Ela vai se reorganizando. E eu não estou falando que só piora. Né? Tem muita gente que é muito pessimista, né, nesse negócio. No meu tempo é que era bom. Dane-se o seu tempo, gente. Seu tempo já passou, entendeu? O referencial de bom geracional, eu acho uma grande bobagem. Sabe? Esse negócio de... Não vou ficar falando pro meu filho, meu filho, você perdeu. No meu tempo que era bom. Não é isso? Cara, deixa ele curtir o tempo dele, cara, entendeu? Ele não vai ter nunca referência do seu tempo, sabe? Mas, enfim, a gente está muito apegado a essas nostalgias, entendendo que,
o futebol dos anos 70 que era beleza, porque não tinha jogador tatuado, não tinha essas coisas, sabe? Cara, era fetichizado do mesmo jeito. O que muda, apenas o que muda, é a cor que a gente coloca, é o tempero, é o sabor daquele fenômeno. Mas a estrutura é muito igual. Então, o que a gente tem nos anos 2000 que é muito interessante com a TV a cabo? Primeiro, a gente tem um deslocamento de público, que já começou nos programas de auditório. Os programas de auditório, como tinham um desenho para poder atingir e abranger muita gente, ele então saía do público feminino, que era o interesse principal até ali nos anos 80. Então, ele começa a atingir um público mais amplo. E aí, gente, eu quero trazer já a nossa primeira intervenção audiovisual para a gente refletir sobre essa questão a partir justamente das mediações que começam a acontecer nesse cenário do programa de auditório, que talvez vocês não devam ter pegado assim com tanta força cultural na bagagem de vocês, porque, afinal de contas, a partir dos anos 90 a coisa muda muito de perspectiva, mas até hoje a gente tem, né, um referencial muito forte de programa de auditório. Vídeo Faustão ainda rolando, o Luciano Huck ainda fazendo aquilo e outras coisas mais. Pois bem, quando a gente fala da comida, a gente tem que problematizar, sim, a partir desse uso fetichizado e tentar entender o que isso está querendo dizer. Então, vamos lembrar um pouco do show da Xuxa. Não sei se vocês já viram o show da Xuxa, mas esse é o show da Xuxa de 1991, quando ela lança um disco em que tem uma música chamada Xuxa Café. Vamos ouvir. Se você está vendo a gravação, basta clicar aí na descrição do vídeo. E aí, gente? Já tinham ouvido essa música? Vai para a lista de referências que eu não sei de onde você tira. É isso. Não, isso aí eu tirei da minha infância, minha filha. Nossa Senhora! Eu já, mas eu quero dizer talvez que não, para me sentir mais jovem. Mas Olha só, era muito... veja bem, a Xuxa está falando em 91 para milhões de brasileiros aí, né? Entendendo que até as famílias mais pobres nessa época já tinham acesso à televisão, perfeito? Ao sinal da televisão aberta. E aí você tem o café da manhã do show da Xuxa, representando talvez o que ela diz, né, como sendo o início da vida de qualquer brasileiro. E aí está a problemática para a gente começar a pensar dessa fetichização, que é a mesma fetichização que acontece na novela das 8, que sempre aconteceu. Aquela mesa posta. Ela começa falando, né? A mesa posta, repleta de comida, e você pode escolher. A gente está falando do Brasil, minha gente, né? Brasil, você pode escolher desse jeito? Uva, melão, queijo com mel, abacaxi, água de coco no café da manhã, ó, que beleza. Presunto, pão, leite, vitamina no copão. E ela vai trazer, então, esse ideal do café da manhã, que vai ser reproduzido, não sei se vocês lembram, ou já viram, justamente no programa dela. E você vai ter o programa dela servindo o café da manhã, e essa música faz referência justamente a esse programa. Ela vai falar o quê? Toma seu café comigo, que eu tomo contigo na televisão. O café da manhã brasileiro mais popular que existia era o café da manhã da Xuxa, que é uma ficção. Não era acessado pelos brasileiros, que não tinham o direito de escolha. A gente está falando de um país que depende de cesta básica, cuja cesta básica, já falou na primeira aula, de básico está longe. Não chega nem ao básico a cesta básica. É só um composto de um monte de coisa processada, com uma altíssima durabilidade, ao contrário do café da manhã da Xuxa, com as frutas frescas. Vamos ver aqui como que era o café da manhã da Xuxa
e também uma defesa da Xuxa que ela faz acerca dessa problemática, que foi uma questão política muito importante, né, nos anos 80 e 90. E aí, pessoal? Militou. Não é? Será que ela já era vegana nessa época? Que ela é vegana, né, hoje em dia. Não, não era ainda não nessa época. Ela se tornou faz pouco tempo. Super legal o que ela falou. Não sei, Legal, né? gostei. Não é? Não. Gostei Uma bela bastante. resposta. Muito embora tem uma coisa sutil ali, né, que ela fala, que é: eu não vou mostrar o café da manhã que o brasileiro está tomando, porque isso a Globo não mostra, né, gente? O café da manhã que o Globo está tomando, a Globo não mostra. E ela não quer mostrar. Então, muito embora tenha tido esse posicionamento, a problemática segue. Ela jogou a culpa no lugar certo, né? Mas isso não esconde o fato de você transformar a comida num objeto de luxo, né? E começa ali. Quando a gente fala da comida sendo transformada em objeto de luxo, a gente está pensando nessa nova moda aí do Salt Bay, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, de ficar banhando carne em ouro. Já viram isso? Ele pega carne, banha em ouro. E aí vai os jogadores de futebol comer esse negócio, né? Pagar, parece que é 500 euros, né? Um bife desse, sabe? E aí pergunta assim, uai, esse bife é tão caro assim, tem ouro? Sim, tem ouro, literalmente. E aí você vai comer isso. Não sei se faz bem, né? Você se alimentar de mineral, mas, enfim. Pois essa é Nossa, uma questão... sério. Oi. Que preguiça. Que Muita. preguiça. Só tem isso a dizer. Pesquisei aqui. A carne douradinha. Ah, meu Deus. Sim. No século XXI, a gente traz toda essa complexidade que a gente já estava acostumado, entendendo que no século XX, nessa passagem, a gente começa a ter o acesso ao conteúdo internacional, né, de televisão principalmente, até então a principal mídia, logo depois substituído pela internet, mas não somente a internet, né? Mas você vai ter então uma mudança também na figura de públicos e também de quem faz os programas. Enquanto as mulheres que faziam os programas matinais, elas eram as protagonistas como apresentadoras e também como audiência, no século XXI, isso muda. Os canais de TV por assinatura vão trazer os homens para a frente desse holofote. E por que será? Porque eles são os chefes, porque agora você glamoriza até o próprio programa de televisão, de culinária. Deixa de ser culinária, gente. Até nos anos 90, a gente chamava programa de comida na televisão de programa de culinária. Oi, alô. Oi, alô. Estão me ouvindo? Uai, sumiu meu som? Tá muito, muito baixo. Alô, alô. Fala alguma coisa. Eu estou tentando falar aqui. Não dá pra ouvir nada. Alô, vocês estão me ouvindo agora? Beleza. Vamos lá. Gente, o que acontece no século XXI é que a gente está entrando numa era em que o homem percebeu, o homem mesmo, tá? Masculino, percebeu que estava começando a ficar para trás no interesse que vinha aumentando em torno da gastronomia. E aí ele pega o seu lugar já de presença e de onipotência e onipresença para falar de gastronomia, que era o mercado profissional, e traz esse mercado profissional justamente para o foco da discussão. E tudo vai passar por aí por um viés machista e eurocêntrico. É isso que vai acontecer e é assim que vai ser pautado todos os como é que eu posso dizer? Todas as premiações de gastronomia que vocês forem ver. A revista Restaurant,
as estrelas Michelin, os próprios prêmios de Veja e Guia Quatro Rodas que vão aparecer, eles vão ser absolutamente, ter um olhar, né, absolutamente masculino e eurocentrado, porque os pratos mais bonitos são aqueles que fazem, né, que refletem, né, a estética da Nouvelle Cuisine dos anos 60, 70, né? Ou então aqueles que trazem a marca da comida contemporânea, né, molecular, etc., já dos anos 90, com Ferran Adrià. O século XXI, então, ele vai trazer novos suportes, novas linguagens. E a gente vai entrar numa era, e aí eu vou usar como referência esse livro aqui. Depois que eu voltei da Itália, gente, finalmente eu tive coragem de abrir meus livros que estavam encaixotados, por força, inclusive, do ofício. Né? Neste livro aqui, A Estetização do Mundo, ele vai tratar esse termo que eu coloquei para vocês, ó, hiperefêmero. Se a vida já assumia assim, né, os 15 minutos de fama, agora então, gente, 1 segundo de fama a gente já está contando. É o hiperefêmero. E aí a gente precisa fazer algumas separações do que a gente está dizendo. Primeiro, eu gosto de separar o que é jornalismo do que é mídia. Não porque o jornalismo não seja mídia, tá, gente? Pelo contrário. Mas aqui eu estou trazendo muito mais para uma discussão do senso comum, que entende as duas coisas como uma coisa só. Quando a gente está falando em jornalismo, a gente está falando de compromisso com a democracia, de polifonia, ou seja, de você dar várias vozes, dissonantes, inclusive, para um determinado fato, e de responsabilização. A grande diferença, o pessoal, né, leigo, ainda mais nessa luta hoje contra a informação, né, de desinformação, não entende que a responsabilização é uma grande parte do jornalismo. Porque, afinal de contas, o jornalismo, diferentemente daquelas mídias de notícia de desinformação, notícia falsa, você vai perceber que o jornalismo ele coloca o nome do repórter. Ou seja, ele se responsabiliza pelo que está dizendo. Se você, uma dos métodos de você identificar uma notícia falsa é você ir justamente na fonte e ver se tem pelo menos o nome de um repórter ali. Se não tiver o nome de ninguém, e se pior, não tiver uma data, e se pior, né, não tiver claro a linha editorial ou quem é o dono daquele veículo, você não tem responsabilidade, não pode ser responsabilizado. O jornalismo se coloca nisso. E quando a gente fala em mídia, a gente está falando dessa forma ampla de transmissão. Então, ela vai englobar os processos tanto jornalísticos, como também todos aqueles que envolvem o mundo das mídias, tudo aquilo que está sendo mediatizado, ou seja, tudo aquilo que está sendo veiculado em qualquer plataforma ou suporte. Tudo em velocidade algorítmica. Enquanto a gente antes conseguia sentar para pegar um livro de receitas e aprender sobre as técnicas de fazer um pão e o passo a passo, cheio de proporções e justificativas químicas para você chegar naquela realização, hoje você precisa de uma receita que dura apenas 1 minutinho, não é isso? Vamos ver um exemplo? Pronto, acabou. E essa é uma das receitas longas, né, do Taste Made, Taste Demais, né? Por quê, gente? Porque a velocidade é agora o sinônimo da nossa atenção. A gente perde demais a atenção. A gente não tem paciência mais de ler, a gente não tem paciência de aprender, a gente precisa de um passo a passo que seja o mais didático e rápido possível. E é assim que sai, então, essa fama, a partir, inclusive, principalmente do advento do Instagram, tá? Desses vídeos mais acelerados. Por que a partir do advento do Instagram? Porque o Instagram ele estabeleceu, né, uma meta de 30 segundos, depois ampliado a 1 minuto, para o vídeo na sua timeline. Então, as pessoas tinham pouco tempo para assistir um vídeo. Então, espertamente, muita gente conseguiu, então, criar essa linguagem, se adequar a essa linguagem de você dar toda a informação em míseros 15,
a 30 segundos. É claro que agora você também já tem uma possibilidade de continuar assistindo, né, um vídeo que tenha muito mais tempo. Mas essa extrema e obsessiva necessidade pela objetividade, ela é uma marca da forma como a gente tem consumido a nossa comida hoje, a nossa comida virtual, tá? Que é essa que a gente fica consumindo a partir da fetichização da gastronomia. Perfeito? Então, veja, agora a gente tira de cena completamente as pessoas. Basta as mãos fazer, não é isso? Tem lugares que você não precisa nem mostrar as mãos. Mostra como se fosse em stop motion os processos, a partir de fotografias. Enfim, são até brincadeiras de linguagens interessantes, mas o nosso objetivo não é nem criticar isso, até porque ele tem o seu valor, obviamente. O nosso objetivo é mais a gente criar um entendimento de que a nossa forma de perceber a forma como a gastronomia acontece midiaticamente, ela mudou. E ela continua em mudança e ela quer dizer muita coisa. Por exemplo, eu tenho aqui o Bruno Salomão, não sei se vocês conhecem ele, do canal Cansei de Ser Chefe. Bruno Salomão é do Maranhão. Aqui. Vocês veem o vídeo aí na gravação, tá? Só clicando aí embaixo. Eu vou mostrar ele aqui agora para a galera. Tava fora do E se você for selvagem o suficiente para querer pular toda a parte histórica, técnica e cultural, vai nesse tempinho que está aparecendo aqui de baixo, enfia no teu porque você é uma besta de pular. É só esse trecho mesmo. Ele é uma Qual o nome figura, do né? canal? Perdão. Cansei de Ser Chefe. Ele é uma figura, né, que tem essa persona dele, ele cria o personagem, né? O YouTube é isso, você cria o personagem, que nem na televisão, tá? Ele é um pouco mais autônomo, só isso. Mas ele criou esse personagem, mas ele fala uma coisa muito interessante, em resposta, ou se rendendo, inclusive, a esse modus operandi da audiência. Ele tem um vídeo aqui de 18 minutos e 28 segundos. E ele vai gastar 7 minutos explicando a história, os ingredientes e como foi feito, criado o pato no tucupi. Então ele faz uma abertura falando o seguinte: ó, se você quiser pular a parte histórica, você vai para essa minutagem aqui, ó, daqui 7 minutos adiante, entendeu? Porque ele sabe, ele não quer se enganar, ele sabe que, cara, a galera não tem interesse nisso aqui, mas é meu canal, eu quero dar isso aqui pro povo, entendeu? Então, eu deixo para quem quiser pular só para ver a receitinha lá, ele vai pular esse tempo. Então, você cria também essa concessão à audiência, já entendendo que ela não tem paciência, uma audiência impaciente. A impaciência é a marca desse nosso momento midiático. E a gente precisa entender isso para poder entender melhor como funciona esse sistema que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Diferenciamos jornalismo e mídia não como algo que não esteja dentro do outro, tá? Mas também precisamos diferenciar outras coisas. O que é crítica, o que é review, o que é crônica, o que é reportagem, o que é publicidade, né? Hoje o pessoal usa muito, né? Hashtag publi. A reportagem e a crônica, elas são gêneros jornalísticos, literários, que nem a resenha, né, e a crítica. Mas a reportagem ela e a crônica, né, elas não são desprovidas nem desobrigadas de opinião. Só que o propósito desses modelos narrativos são a própria narrativa. No caso, a reportagem se ocupa do fato e a crônica ela se ocupa da ficcionalização de um fato, que pode ser algo que aconteceu ou não,
que pode ser algo bem-humorado ou não, e que, de certa forma, ele vai trazer uma reflexão narrativa. Perfeito? Review, né? Resenha. Review, a gente está muito acostumado hoje a falar em reviews, né? Tudo é review. Você pode fazer um review da loja de sapato que você foi, entendeu? Você dá uma estrelinha, de 1 a 5, sabe? Nesse tempo de review, a gente está aí, vivendo sob o jugo do resenhismo, como eu chamo. Viver sob o jugo do resenhismo é você se pautar ou perder o seu negócio e a sua paz de espírito com TripAdvisor, Yelp, Twitter, Reclame Aqui, etc. Porque agora a gente não está mais falando só de direitos do consumidor. A gente está falando, de fato, de uma guerra cultural muito doida, de opinião, em que você não sabe nem se é verdade ou não. Então, o review, ele é um traço também da nossa forma de olhar os conteúdos na internet. A gente não consegue olhar nada da nossa vida, nem o lugar onde a gente consome, sem opinar. A gente avalia o entregador, a gente avalia o encanador, a gente avalia o Uber, a gente é avaliado, não é isso, pelos nossos clientes ou pelas nossas empresas. A gente é até autoavaliado, auto-review. É a era dos reviews, gente. Então, a gente vive sobre isso, e esse não é um fenômeno novo, tá? A ideia de opinião leiga sempre existiu quando começou a existir mídia. Veja, em século XVII, século XVIII, já havia o fenômeno das cartas do leitor, não é isso? Os primeiros jornais, eles saíam com as matérias, mas eles saíam com um espaço para o leitor se posicionar, colocar a sua opinião. E então a gente passa a ter uma participação do público, das pessoas, dentro desse organismo que é a mídia. Então, nós somos, como eu já falou em outra aula desse módulo, nós mesmos somos extensões midiáticas. Nós mesmos produzimos mídia. Se a gente faz um review no TripAdvisor ou faz um comentário no Twitter, estamos produzindo mídia. Então, isso é review, resenha, opinião simples. Crítica é diferente disso. Quando a gente fala em crítica gastronômica, é muito diferente do que a opinião do Yelp. Tá? A gente não está falando ali do que a gente gostou ou não gostou. A gente está criticando porque caiu um cabelo na sopa. Sabe? A crítica também vem de um gênero literário que foi capturado pela imprensa para estabelecer juízo sobre a obra de arte, inicialmente, né? E estabelecer padrões de gosto, como o fez a Escola de Frankfurt. Mas a crítica própria, a crítica gastronômica, ela é problemática. Veja, ela é tão problemática quanto esse debate sobre gastronomia e arte. E, afinal de contas, o que o crítico está fazendo? Ele está, de fato, criticando? O que é uma crítica? Uma crítica é falar se é bom ou se é ruim? Tá, mas a partir do quê? De um gosto pessoal? Ah, não, a partir de conhecimento técnico? Também não. Sabe? A gente perdeu a dimensão de verdade, verdadeiramente, crítica da crítica. Por isso que eu defendo uma metacrítica da crítica gastronômica. Porque a crítica gastronômica ela não pode se limitar a dar estrelinhas. A crítica gastronômica... Vocês estão me ouvindo, gente? Está muito baixo, não está, não? Tá beleza? Tá tranquilo o áudio, pode continuar. Uai. Eu tô achando... Eu tô ouvindo. Tá. O meu ponto tá ruim. A crítica gastronômica, ela foi criada e foi transformada, na verdade, apenas em mais uma instância um pouco mais capacitada, digamos assim, um pouco mais cheia de firulas, para poder determinar padrões de gosto para a sociedade moderna. Então, o que é
o problema de se fazer isso? Porque a crítica, como um juízo, ela não pode se limitar a se basear em regras, ou então se limitar a dizer o que é bom ou não, ou de observar tendências. A crítica está ali para poder gerar reflexão. E isso não passa muito no nosso filtro quando a gente lê ou quando a gente escreve uma crítica. Então é por isso que eu trago essa dimensão. Vamos olhar a crítica entendendo que o principal é gerar uma reflexão a partir, sim, né, de uma autoridade que aquela pessoa já traz de um repertório acerca do que está sendo criticado, mas não com o objetivo de acabar com o lugar ou de falar que isso está certo, está errado, ou se é bom ou se é ruim, mas sim de gerar uma reflexão. O que difere também do conteúdo publicitário. Quando a gente fala de publi, existe uma norma não escrita dos editoriais midiáticos sobre publicidade. Tá? Quer dizer, está escrito, obviamente, né? Você tem uma legislação para a publicidade, no qual entende que a publicidade ela precisa se fazer ser entendida como publicidade. Por isso que quando você entra num jornal impresso e você vê uma matéria sobre uma matéria publicitária, vai ter que ter escrito em algum lugar informe publicitário. Quando você está assistindo uma televisão ou então no próprio canal do YouTube, ele precisa deixar claro que aquele momento, né, de quem está pagando pelo espaço é um momento pago por ele. É um momento publicitário que ele está tentando te vender alguma coisa. É muito diferente, né, do que você usar, então, da sua narrativa para vender um produto de uma forma escusa. E aí, na própria linguagem da internet hoje, trouxemos ou inventamos aí essa hashtag publi. Hashtag publi porque as pessoas não têm mais canais como concessões públicas de TV. Qualquer pessoa tem seu próprio canal e pode vender o que quiser naquele canal. Só que se torna, então, uma necessidade importante para esse diálogo público deixar claro que você está fazendo uma publicidade quando você o estiver fazendo. Tá me ouvindo, gente? Ah, tá. Eu acho que era meu fone que estava ruim. Resolvido esse problema. Não nada, o som. E agora a gente chega à conclusão dessa primeira etapa de debate. Que por mais que a gente tente entender que essa fetichização é uma coisa que passa pela televisão, que o pessoal está te manipulando e tudo mais, veja, é muito mais sutil do que parece. O mesmo fenômeno que vai trazer toda aquela podridão da indústria dos ultraprocessados para dominar o discurso público é a mesma estrutura que é usada para a gente poder identificar determinados chefes ou pessoas como pessoas a serem seguidas, ou ótimos profissionais dessa área. No final das contas, a culpa desse circo da gastronomia é das estrelas. Ou como signo da meritocracia midiática matou a gastronomia. Sim, foi isso que aconteceu. E se vocês leram o texto da Lisa Abbott, Food Circus, se vocês não estiverem conseguindo ler em inglês, não tem problema. Basta traduzir no Google Translator, que a tradução tá beleza. Legal? Depois vocês dêem uma olhada. Lisa Abbott vai falar especificamente desse sujeito aqui, ó. Gagan Anand, chefe de cozinha indiano, um camarada muito psico da cozinha, né? Ele é um megalomaníaco que estudou com Ferran Adrià e reinventou, né, a cozinha indiana. Aí você pergunta assim, cara, o cara reinventou a cozinha indiana. Que nem Alex Atala reinventou a cozinha amazônica. Balela, gente. Ninguém reinventa nada. Isso aí são rótulos que nós, jornalistas aqui, ó, criamos para você acreditar que alguém está inventando alguma coisa nova. Só que é besteira, gente.
É tudo briga por pedestal, por holofote, é só isso. E a entrevista, a reportagem, né, da Lisa Abed, acompanhando o Gaga Anand numa entrega desse prêmio dos 50 melhores, aqui representado pelo último premiado, Mauro Colagreco, né, do 50 Best de 2019, 2020 não teve, né, por conta da pandemia. Ou eu não sei se eles fizeram um outro formato, mas enfim, eu acho que foi isso. O 50 Best é um grande picadeiro. E é isso que a Abend consegue mostrar com uma precisão enorme para a gente. Que tudo isso parte de uma grande guerra entre RPs. São relações públicas brigando nos bastidores para você consumir uma falsa ideia de celebridade, para você colocar o seu estômago e sua mente, né, doidos para experimentar a comida daquele camarada que ganhou aquele prêmio, mas que, no fundo, não tem nenhuma legitimidade gastronômica. É tudo imaginário. Tudo imaginário. Até porque muita gente nem vai nos restaurantes. É que nem o Oscar. Muita gente que vota no Oscar não viu os filmes. Por que que o Oscar, e aí eu dou um exemplo dentro do meu repertório, né? Eu cobri muito tempo cinema e tudo mais. Por que que o Oscar ele vai sempre premiar algum filme que já tinha sido premiado como um dos melhores e tal, filme, ator, diretor, né? No Globo de Ouro ou nos prêmios das críticas, dos prêmios dos sindicatos, principalmente. Porque o Oscar é um monte de gente de Hollywood que tem a chance de votar nos melhores do ano, mas que eles próprios vão basear a sua própria decisão no que os outros viram, não no que ele próprio. Porque essa galera não está vendo filme, gente. Do mesmo jeito que no 50 Best, a galera está avaliando, não necessariamente está comendo nos restaurantes. Aliás, pode estar comendo em alguns restaurantes, mas não é a mesma pessoa que vai comer em todos. Entende? Então você vai ter uma conta que não vai fechar nunca acerca de uma experiência para criar todo um tumulto em torno dessa maluquice e que vai ter efeitos sociais trágicos, como foi o que aconteceu com Bernard Loiseau. Bernard Loiseau, esse sujeito aqui, ó, morreu. Um tiro de espingarda na cabeça, que ele próprio, né, self-inflicted, ele próprio se deu. Por quê? Porque esse camarada era um dos mais célebres cozinheiros da França e que por muitos anos mantinha as famosas 3 estrelas Michelin, que é o mais alto, mais notório, né, indicação de, enfim, de excelência no mundo da gastronomia, pelo menos nessa perspectiva europeia, tá? Tradicionalista, filha bastarda do velho cozinho. Então, a partir disso, esse camarada se apegou às 3 estrelas Michelin de tal forma que, por motivo de alguns rumores que estavam sendo aventados de que ele perderia uma das suas estrelas, ele se antecipou e se matou. Ele não aguentou a pressão, a consequência de perder uma estrela Michelin no seu restaurante. Esse é um dos casos mais notórios que você vai ter dentro do universo de celebridade na gastronomia e que é justamente uma consequência desse culto à celebridade obsessivo que faz com que toda uma máquina de turismo, de afetos, inclusive, gire em torno dessa grande ficção que a gente inventou. Essa grande ficção que são, né, reforçando, né, essa grande ficção que são os prêmios de gastronomia. Não serve para nada. É tudo muito frágil como forma de você, de fato, conseguir entregar um resultado de que, opa, aqui está o melhor filme do ano, o melhor restaurante do ano. Não existe tal coisa. O que existe é isso que a Lisa Abed tão bem
descreveu no seu texto. O que existe é uma guerra de RPs. E esses bastidores, quem se sai melhor, consegue a narrativa e consegue a celebridade. Alex Atala, portanto, não reinventou cozinha amazônica, coisa nenhuma. Gangan Anand também não fez isso com a cozinha indiana. A cozinha indiana continua existindo de uma forma incrível e a amazônica também, e reinventada com ou sem essas figuras. O que acontece é que, para o paulistano médio, cheio da grana, frequentador de restaurante, o Alex Atala salvou a gastronomia amazônica. Porque essa galera não fazia ideia do que era um tucupi antes de ir lá para Faria Lima experimentar um prato todo ornado, centralizado, refletindo a Nouvelle Cuisine, e que se chama de contemporâneo. E só a partir daí ele consegue reconhecer um sabor que já é ancestral nosso, brasileiro, mas que agora ele está com novas roupas, né? Ele está agora com coque samurai. É isso que aconteceu. Ai, eu amo Lobão, velho. A vocação, gente, é transformada em competição. É esse o lugar em que a gente está hoje. A simbologia da paixão pela comida, na hipermodernidade, ela traz uma ficcionalização da experiência. O que é o MasterChef, se não uma ficcionalização da experiência? O que é o BBB, se não uma ficção, gente? Existe roteiro por trás disso e existe o desejo de que aquilo seja reinterpretado, quando chega na audiência, como algo real. É esse o objetivo perverso de tudo que diz que é documentário, ou que documenta. Perfeito? Porque você nunca vai conseguir ter um olhar que não vai ser mediado por um corte, por uma edição. Então, você começa a transformar, a tentar, na verdade, estimular um novo interesse de qualquer determinada faceta da indústria, a partir justamente do signo da competição. E foi isso que aconteceu com a gastronomia de uma forma exponencial. Talvez foi o que mais atacou a gastronomia, foi justamente a vocação ter sido transformada em competição. E aí você tem uma lista de vocacionados, se você for pegar o MasterChef, né? Uma lista de pseudo-vocacionados que tem o discurso da paixão pela cozinha e pela comida, mas que, na verdade, é uma paixão tão ficcional quanto aquele programa do qual ele está competindo. Porque essa paixão dele nasceu justamente pela fetichização da carreira. Gourmetizamos o chefe e o cozinheiro. E ao gourmetizar o cozinheiro, uma das profissões talvez mais insalubres que você vai ter, né? Que é uma profissão assim, que você ganha pouco para trabalhar muito e em horários péssimos, né? Enquanto todo mundo está se divertindo, né? O famoso, enquanto todo mundo está se divertindo, você está trabalhando. O cozinheiro trabalha o quê? No Réveillon. O que o cozinheiro faz? Está trabalhando. No Natal. É assim, ali pau a pau com o jornalista, entendeu? Basicamente. Mas o jornalista ainda consegue almoçar no restaurante ou jantar no restaurante de vez em quando. O cozinheiro não. Ele está trabalhando. Então, você transforma esse negócio a partir daquilo que você vê como é interpretado ou estimulado na televisão. E o valor da competição é muito importante para o MasterChef, que é justamente a forma como você coroa a meritocracia. E como a gente já tem todo o simbolismo da meritocracia como sendo justamente a grande história do brasileiro, que está se superando, né? O tente outra vez, e você vai conseguir. Então, a mesma ideia do sonho americano replicado aqui para o nosso viralatismo, ele vai ser a partir daí,
vamos buscar as exceções para alimentar o nosso sonho. É por isso que quando a gente vai falar em meritocracia, ou se a gente for falar aqui, enfim, quando vai buscar validar o discurso da meritocracia, não se vai pela estrutura do mecanismo meritocrático, mas vai pelas exceções, pelos exemplos. A pessoa em situação de rua que passou em primeiro lugar no concurso para medicina, entendeu? Então ele vai sempre ir para esse lugar. É a mesma ideia do sonho americano. Só que isso, gente, é a ficcionalização da experiência. É a loteria. MasterChef trouxe essa loteria para dentro da cozinha. Bem, para a gente entender um pouco isso que a gente está falando de uma forma um pouco mais teórica, digamos. O que aconteceu para esse processo de estetização? A gente falou muito da experiência estética, mas aqui a gente vai tentar trabalhar um pouco a estetização. O que é a estetização? A estetização é a forma de você transformar tudo radicalmente em uma experiência estética. O Fordismo, ele começa esse processo de estetização no mundo no momento em que ele se abre justamente para esse grande conceito capitalista, que é de você transformar tudo em produto e tudo ser escalável. Então, o grande feito do Fordismo foi transformar uma massa pré-industrial, né, de produtos, bens e serviços, etc., em algo escalável. Então, se você pega os automóveis da Ford, né, naquela época, você tinha uma produção, né, a toque de caixa de um monte de carro, pensando em escalabilidade. Ele não tinha uma intenção necessariamente estética aí, apesar de que tudo é estético, tá, gente? Todos os carros de Ford eram iguais. É isso que a gente está se referindo quando a gente fala em Fordismo. A gente fala desse espírito da reprodutibilidade técnica de um produto pensando em escala. Só que o seguinte, o que acontece depois de Ford, a derrocada dele, que aparece essa tal dessa segunda era do design, os chamados 30 gloriosos anos, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, em que você tem uma classe média absolutamente empoderada e absolutamente consumista. E com o ímpeto do consumo, você começa a ter uma concentração maior de diversidade. Ou seja, como você tem muita gente consumindo muita coisa, você não pode ter um único produto para você oferecer. Você precisa ter uma gama de produtos. Busca-se a diversidade. É aí que Ford, ou então o espírito do Fordismo, fica para trás. E Ford, inclusive, entra na dança. Os carros não podem ser os mesmos. As pessoas querem se sentir diferenciadas. Cada vez mais. As roupas não podem ser as mesmas. A gente quer se vestir todo mundo igual, porque é o que a moda está pedindo, mas a gente quer ter esses pequenos lances, né, de personalidade. Isso nos leva, então, ao capitalismo artista, do qual vai falar o Gilles Lipovetsky, nesse livro que eu mostrei para vocês, A Estetização do Mundo, que é bem legal. O capitalismo artista nada mais é do que a convergência das lógicas econômicas com as lógicas das artes e dos mercados, criando, né, mercados estéticos. Ou seja, já ouviu falar em experiência personalizada? Já ouviram falar em self-service de sorvete? E você pode colocar o que você quiser, você pode personalizar o seu sorvete. Seu sorvete pode colocar leite condensado, castanha, M&M, o que você quiser, porque agora é personalizado. Então você tem, dentro da indústria, você tem essa perspectiva estética agora, no qual se usa estratégias estéticas com a finalidade mercantil.
É esse que é o grande feito dessa era chamada capitalismo artista. Isso nos leva, gente, a discutir, a ver, na verdade, esse cenário. Quem são os atores disso que a gente está chamando nessa aula de hoje de o circo da comida? Não são a culpa, eu falei que é das estrelas, né? Mas tentando indicar que essa culpa é, na verdade, desse sistema estelar, digamos assim. E quem são os atores desse sistema? E aí que a gente precisa problematizar. Entender que esse circo não se compõe sozinho, não é só pelas aberrações que a gente vê do Salt Bay, ou que a gente vê de uma galera fazendo coisa esquisita na frente da câmera. Não é só isso. A estrutura engloba, inclusive, nós. Veja, relações públicas e uma conexão com o poder público. Assessores, lobistas, empresários, figuras de autoridade ou de influência. Essa galera está ditando os passos do mercado como nunca. O mercado financeiro ele está muito voraz para consumir os resultados, tá, das commodities de alimentação. O açaí, que era fruto, super fruto do Nordeste, deixou de sê-lo, se tornou commodity, se tornou personalizável. Criou-se um novo mecanismo, um novo mercado estético para ele ser consumido. Ou seja, o açaí, que era um fruto absolutamente importante para um determinado grupo no Brasil, uma região no Brasil inteira, usado tradicionalmente, com receitas super arcaicas, inclusive, ele se torna, então, uma apropriação industrial que vai transformá-lo, vai ultraprocessá-lo para fins de criar uma personalização da experiência. E essa personalização da experiência você chama de várias coisas. Então, o açaí já foi chamado por muito tempo de fitness, não é? Porque ele atendia a esse grupo. Ele foi chamado também de surf food. Ele começa a atender esse grupo praiano. Então, ele vai tentar identificar as tribos, né? Essas tribos urbanas, com o qual ele vai gerar algum tipo de aderência. Na cozinha, você tem um outro tipo de ator, que é o chefe, o cozinheiro, o próprio agricultor, restaurantor, que passa para o centro do picadeiro. Então, à medida em que o espetáculo permite, ele vai querer ganhar os holofotes. Então, não é incomum o chefe, o cozinheiro, sair da cozinha para viver na câmera. E é isso que mais acontece. Alex Atala não trabalha no restaurante dele. Ele está trabalhando aí, entre o RP e a câmera. Você tem as mídias, obviamente. No mundo digital, a ideia de influenciadores remodelou o conceito de autoridade e de validação. Isso é importante dizer. O conceito de validação, como a gente já observou, ele sempre foi pautado pelo que a gente chamou de grande mídia. Então, ou era o jornal, ou era depois a televisão, a rádio, etc. e tal. A internet, de um modo geral, não é isso? Só que nada supera o amigo confiável. A lei do amigo confiável foi a lei na qual se pautou o Mark Zuckerberg ao criar o Facebook. Na verdade, não ao criar, mas ao fazer essa primeira expansão do Facebook. Por quê? Porque a lei do amigo confiável, ela dá conta de que a gente é muito mais propenso a aceitar a opinião de um amigo que conheça muito de um determinado assunto do que de uma figura de autoridade neste assunto. Então, se você, por exemplo, galera aqui no curso sempre está envolvido com comida, então provavelmente vocês cozinham, não é isso? E eu não sei se é só vocês que cozinham dentro do escopo familiar de vocês, ou que mais cozinham, mas que talvez mais entendam de comida, quem sabe. Não é incomum
quando chega nas festinhas, você leva uma comida, ou alguém leva uma comida, e você vai falar assim, ou alguém fala para você, né? Cara, fulano é quem mais entende comida aqui nessa família. Você circula nos restaurantes, você vai receber a ligação de uma amiga, de um parente, perguntando, fulano, para onde que eu vou? Não é isso? A pessoa não vai no TripAdvisor necessariamente. Ela quer o amigo confiável. Do mesmo jeito, se tiver um amigo que é personal trainer, quando você tiver uma dúvida nessa área de que exercício fazer para tal coisa, você vai a ele para validar aquilo que você leu na internet, talvez. O amigo confiável é aquele amigo que é uma figura de autoridade, apesar de secular, dentro de um ambiente íntimo, no qual, então, você vai seguir essa recomendação. Então, mudam os autores de figura. E, claro, que temos a figura do crítico, que entra também na onda da mídia e que tem mais ou menos poder e autoridade à medida que o tempo vai chegando. E, como a gente falou, a figura da crítica gastronômica, principalmente, ela está mudando e ela precisa mudar. A crítica gastronômica, ela já foi cooptada pelo resenhismo. O resenhismo não dá conta de pensar a profundidade de uma crítica. Então, ou a crítica se separa desse circo, sai do picadeiro para poder contribuir filosoficamente, efetivamente, com ideias, ou ela faz parte do circo também da comida. E é onde a gente chega nessa primeira ruptura que a gente precisa fazer entre a comida enquanto um ato erótico e a comida enquanto um ato pornográfico. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. A comida, ela deixa de ser erótica. E isso é um problema. Porque a comida, ela é erótica. A natureza da comida é erótica. Porque ela trabalha com o sensível. Porque ela trabalha com a sensação. Ela é sensual. Então, você não come sem tirar ou sem levar em consideração o nível de prazer, por exemplo. O nível hedônico que faz parte desse processo da alimentação. Isso é a comida erótica. É clamar pelo mistério. O erotismo, na linguagem, né, ou então na tradição grega, ela é figurada pelo mistério, pela imaginação, pelo cacoete. Então, você tem uma brincadeira ali, você tem um processo de sedução que é muito importante para quando a gente vai falar em gastronomia, que é a transformação do alimento para um objeto cultural. E, principalmente nos dias de hoje, da experiência estética, o erótico se faz muito requisitado. Só que a gente entrou numa era em que o erótico não é mais suficiente. A gente não consegue mais lidar com a sutileza e com esses prazeres internos decorrentes do erotismo. A gente precisa do pornográfico. O pornográfico tem uma brincadeira de palavras também, né, que você pode usar, que é pornográfico, né? Ou seja, colocar no gráfico. Desenhar para a gente poder ver algo absolutamente explícito. Então, o pornográfico, ele lembra essa ideia de exagero, de repetição, de destruir a função da imaginação. Então, a gente fala muito de porn food, mas porn food, gente, é um resíduo muito mau caráter, assim, da nossa relação com a comida. Porque a gente não está mais absorvendo a comida pelo que ela traz, né, pela sensualidade dela, mas sim por essa necessidade gráfica e espetacular que se torna uma obsessão da nossa forma de se alimentar de comida pelos olhos. Porque a gente não está comendo essas comidas, a gente está assistindo essas comidas sendo comidas. E a gente também está veiculando essas comidas. A gente quer fazer a comida pornográfica, porque a comida pornográfica ela causa tanto choque, repulsa, né, como também
um prazer, enfim, explosivo, digamos assim. Feita essa distinção, vamos lembrar aqui o que começa a acontecer quando a gente traz a ideia do gourmet, fazendo uma ligação com o que a Tainá falou na aula anterior acerca da gourmetização. Veja, o gourmet sempre foi essa ideia de erotização da boa mesa, ou seja, uma sofisticação que trazia em si um higienismo que acontecia com umas regras de etiqueta, o que tentava então dialogar de uma forma limpa, né? Seria o higienismo. A ideia do restaurante nasce um pouco dessa forma. A partir do momento que o gourmet Acende a luz, por favor. se desloca por uma percepção popular, você começa a perceber justamente esse jogo que está por trás de você criar uma imagem em cima daquela imagem e um outro discurso para poder validá-la ou sensualizá-la. Você não consegue mais fazer isso pela arte sutil do erotismo. Você só consegue fazer isso sendo absolutamente pornográfico, que é o que acontece hoje para se capturar uma atenção. O pornográfico, ele está nisso, na gourmetização. A gourmetização é a banalização simbólica ligada à aderência popular e uma necessidade de sofisticação levada ao extremo. É isso que vai transformar o nosso apetite num apetite pornográfico. O apetite pornográfico, ele é tão desinteressado que ele busca justamente preencher um vazio que nunca vai ser preenchido. Então, a gente não está falando mais de apetite. A gente está falando do que eu costumo chamar de zumbizização da gastronomia. Vamos mostrar um exemplo aqui para vocês. Falei que a gente ia falar de apocalipse zumbi. Vamos ver um trechinho aqui de Madrugada dos Mortos, do Jorge Romero, de 1978. Fiquem tranquilos, não tem nenhuma cena assustadora, tá? Se você estiver vendo a gravação, toca aí no... Eu gosto de mostrar só esse trechinho mesmo. Não sei se vocês já viram esse filme do Romero, mas O Despertar dos Mortos é uma grande crítica, né, bem explícita, à sociedade de consumo, né? A gente está falando de um apocalipse zumbi nos anos 70, situado nos anos 70, né? Em que foi justamente o momento da explosão. Nossa, tá fazendo coisa no forno? Oi, Rebeca, acho que está vazando aí também. Desculpa, achei que estava desligado. Então você vai ter uma grande crítica social justamente a esse momento da sociedade de consumo. Veja, 30 anos, né, os gloriosos 30 anos, momento da classe média empoderada e que transformou a nós, consumidores, em zumbis. Andamos por um shopping atrás de um tipo de preenchimento e de alegoria estética para poder, sabe, saciar essa nossa fome, né, por experiência, e ficamos zanzando num shopping atrás dessas novidades, até que alguém liga as fontes, né, liga as luzes, liga uma música, liga não sei o quê, e a gente começa a ficar que nem barata tonta, consumindo desinteressadamente e insaciavelmente. Essa é a crítica postulada por Jorge Romero ao poder colocar um monte de zumbi junto com alguns sobreviventes tentando fugir desse shopping center, em que eles são a mercadoria, né? Os seres humanos são as mercadorias, fugindo então desses consumidores compulsivos que são os zumbis, né? Com sede de sangue. E até hoje a gente consome assim. E na gastronomia, o shopping continua sendo o lugar da morte certa da gastronomia. Representada principalmente por isso, esse mafuá moderno
de tranqueira industrializada e um monte de franquia chamado praça de alimentação de shopping. Praça de alimentação de shopping é talvez o lugar mais baixo para a experiência gastronômica. É o lugar mais de menor potência estética para a realização gastronômica. Porque não há diferença entre uma praça de alimentação para o apocalipse zumbi de Romero em Despertar dos Mortos. É isso. Você tem redes que se repetem em todos os shoppings da cidade, do país, quiçá do mundo. Algumas redes você vai encontrar no mundo inteiro. Subway, McDonald's. Aquele mesmo sabor, porque você não quer ali alimentar pessoas com conhecimento alimentar ou algum tipo de indulgência moral. Você quer apenas servir essa comida descerebrada. E por isso que o shopping ele vai fazer suas fortunas e vai colocar todo o seu apoio em cima de redes de franquias. Porque franquias são justamente uma representação, principalmente alimentares, de quem não está interessado em servir comida, mas sim em servir mercadorias. E aí é onde a gente chega no falso engajamento capitalista. E aí pensando no capitalismo artista, que é o quê? Você revestir de novidade, você embalar tudo em experiência estética. Conceito, autoral, uniqueness, tudo começa a ser transformado para revalorizar algo que é corriqueiro. O açaí, que a gente estava falando há pouco, ele deixou de ser agora tribal, ele deixou de ser comida para gente fitness e pessoas malhadoras, marombeiros, né? E ele precisou, então, criar uma concept store. Então, não sei se vocês já conhecem essa franquia, mas o açaí concept store é mais uma forma de você transformar o açaí em commodity a partir desse falso engajamento capitalista, que você cria um conceito como se fosse assim, olha, esse açaí, ele é realmente puro, ele realmente traz uma relação com o agricultor, etc. Até parece. A gente mudou apenas a plástica da nossa loja, o branding, para você poder comprar mais caro e eu ter uma aderência maior e poder enganar simbolicamente o seu entendimento. É o que o Porcão fez ao criar essa boutique. Porcão, que foi essa rede de restaurantes que veio à falência depois de tantos anos de inadimplência, uma relação muito esquisita, que eu acho que a Veja Rio expôs certa vez, né, com seus sócios e, enfim, com muitas dívidas, ele reaparece no mercado como uma boutique, um açougue, boutique. Gente, nada é mais antagônico do que uma boutique de carne, gente. Quando a gente fala uma boutique, a gente está falando de algo talvez sutil, né? A gente está falando de bens que são ligadas à decoração, né? Como joias, ou então, não sei, enfim, como vestuário. Mas a gente conseguiu mais esse passo nessa ideia da gourmetização, de transformar um açougue em uma boutique. Mas para isso você precisa tratar os pedaços de carne, né, embalados a vácuo, para serem menos chocantes, né, em uma nova estrutura que possa se assemelhar a uma boutique, que possa dar um entendimento, uma percepção maior de higiene, por exemplo. O higienismo, portanto, ele é uma chave muito central para a gente entender esses movimentos que estão acontecendo. E aí a gente chega no signo, vivendo, né, sob o signo da tendência. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a tendência é que ela está sob a lei da obsolescência. O que é a lei da obsolescência?
É a mesma lei que rege o mercado de produtos, de bens tecnológicos. A gente sabe disso, não é segredo nenhum, que os nossos telefones celulares foram feitos para quebrar o visor, para poder dar pau, para poder acabar com a memória e você nunca mais conseguir usá-lo depois que ele faz o aniversário de 3 anos. Por quê? Ele foi construído para ser obsoleto e você tem que renová-lo. A mesma coisa com a indústria de automóveis, né? E a mesma coisa com tudo. Tudo é feito para poder se tornar obsoleto rapidinho, sabe? Você muda o design, você muda a forma como aquele produto é percebido e logo você percebe que aquele aparelho que você tem, aquele bem que você comprou, pode inclusive estar em pleno funcionamento, só que ele já não se adequa à estética da tecnologia atual. Então você tem, gente, essa máxima da tecnologia servindo também para o setor de alimentação. A gastronomia vai se alimentar da obsolescência. Ela vai criar programadamente situações e tendências que ela própria vai abandonar em poucos anos. É o caso da paleta mexicana, o famoso caso da paleta mexicana. Não sei se vocês sabem, mas as paletas mexicanas, como está aí no nosso meme, elas chegaram ao Brasil como picolés recheados. E o nome era paleta, porque picolé em espanhol é paleta, e eles vieram como paletas mexicanas, porque vem do México, e no México ele é consumido assim. Até a gente descobrir que não. No México, paleta é a mesma coisa que o nosso picolé. Tanto é que essa paleta recheada, ela chega no México sob o nome de paletas brasileiras. E aí a gente não consegue entender mais. O emaranhado dá um nó na cabeça dessa maluquice e a gente percebe que é porque um mercado que começa a ser gerido não mais pela ordem da gastronomia, mas pela ordem do empresariado. O empreendedorzão, ele está aí criando obsolescências também para o mercado gastronômico. Então, as paletas mexicanas é uma consequência já é muito tranquilo de entender, depois de tantos outros negócios e tendências que apareceram e foram embora num segundo, sabe? Eu pude ter a oportunidade de conversar com um empresário desse de paleta mexicana que falou sem nenhuma papa na língua como que isso foi um evento programado. Veja, esse mesmo camarada já teve franquia de temaki, já teve franquia de frozen yogurt. Ele está na crista da onda dessas pequenas modas que são criadas e que, se deu certo, ótimo para a gente, e se deu errado, a gente cria uma outra que vai dar certo. Mas, para mim, o mais grotesco dessa história é que é tão programada essa obsolescência, ao ponto desse empresário me falar o seguinte, ele me confidenciou, para ele não é nada estranho isso, mas ele me disse o seguinte, olha, quando eu tive o Frozen Yogurt, eu estava com ele fazendo franquia, vendendo franquia para todo mundo e saí antes. Ou seja, quando a onda começou a cair, ele caiu fora e deixou os franqueados que se virem. E ele próprio falou, olha, eu estou abrindo a paleta mexicana, essa rede, e minha previsão é que em 3 anos isso vai render o máximo que puder, e aí eu saio para montar uma outra coisa, ou seja, a próxima tendência. Olha isso. A gente está num cenário, nesse circo da comida, que é regido pelo falseamento da invenção, por linguagens e comportamentos excessivos, pornográficos. Quando a gente fala do falseamento da invenção, a gente está falando que é isso. As receitas elas passam a ser fetichizadas para ocupar um lugar de absolutização nesse imaginário
que é ditado pela conveniência de uma suposta invenção. Ela é ao mesmo tempo sofisticada e ao mesmo tempo pobre. Os menus dos restaurantes, eles são feitos prisioneiros dessas invenções falseadas. Por isso que não tem um restaurante que não sirva, que consiga não servir um petit gâteau, por exemplo, que é o exemplo que a gente está colocando, mas são tantos outros que a gente pode trazer. O petit gâteau ele começa a ser uma necessidade porque foi ligado ao nosso imaginário, de uma forma meio absolutista, de que isso é a grande sobremesa de um restaurante. Do mesmo jeito, o famoso filé com risoto. E os exemplos são vários que a gente pode ir cunhando por aí. O outro lado, mais grotesco, eu diria, mais explícito ao menos, são as linguagens e comportamentos midiáticos que a gente começa a perceber da cozinha, que levam inclusive a extremos. E aqui eu tenho um exemplo muito claro dessa guria aqui, ó, essa influencer sul-coreana, cujo nome esqueci, que ela foi uma das precursoras desse movimento, se pode chamar movimento, né, desse fenômeno, né, chamado mukbang. Mukbang é o fenômeno de você comer grandes porções, grandes quantidades de comida em POV, né, de frente para a câmera, apenas para o deleite da sua audiência, que fica te vendo comer isso aí tudo. Sabe? Então você cria aí, na verdade, é quase que uma sala pornográfica, né, de um show de excessos, um show masturbatório alimentar. É isso que a gente está diante. E ele ganha traços um tanto perversos, inclusive, à medida que também é alimentado pelo ciclo da competição. Porque você conseguir, então, bater determinados recordes passa a se tornar também algo importante para esse tipo de comportamento. E eu trago o exemplo dessa moça, porque foi ela que foi, inclusive, proibida na China, né? Os vídeos, porque ela estava se alimentando de animais vivos. Eram alguns frutos do mar que ela comia, umas lulas e uns polvos, né? Ainda vivos, e ela saía comendo esses bichos. Sabe? Aqui eu coloquei um vídeo mais delicado dela, tá bom? Só para a gente não também gerar, não ter pesadelos. Concluindo, minha gente, a ideia dessa nossa conversa de hoje é para a gente poder entender que é muito mais complexo do que o que se dá a ver esse processo de percepção midiática. Percepção midiática não é algo que a gente, por ser a maioria aqui no nosso grupo aqui dessa turma é de comunicação, então não é porque a gente é de comunicação que a gente não está também no alvo, né, de se tornar esses cordeirinhos ingênuos que vão cair nos jogos midiáticos. A gente cai, sabe? A gente cai porque é natural, né? Porque pede-se, assim, a indústria trabalha em função disso e coloca a gente para trabalhar também em função disso. Então, por muitas vezes, a gente não tem nenhuma escapatória. Tá? A ideia do circo da comida é entender que esse circo está montado. Não é entender que a gente faz parte desse circo e pronto, acabou. Entender que é o seguinte, existe um caminho, um lugar aí para a gente atuar, ao menos no que tange a conscientização e a própria militância de quem se preocupa com o alimento como algo que é voltado ao sagrado, aos afetos, ou então, inclusive, à soberania nacional. Soberania alimentar. E este será o próximo tópico da nossa conversa a partir dessa quarta-feira, em que a gente entra no nosso terceiro módulo, que a gente vai tratar sobre ação e pensamento. Então, a gente vai falar sobre como que a gente está pensando a comida
mas também o que a gente vai fazer, está fazendo ou podemos fazer a partir desse pensamento que a gente está construindo. Então, deixo vocês aqui com um vídeo, né, conforme prometido, de das grandes cenas da comida pornográfica. Vejam aí. Bem, este é o cenário que está posto. O que faremos com ele? Como que pensaremos nele daqui para frente? É o nosso desafio. A gente pode contribuir problematizando. É isso que a gente está fazendo nessa conversa de hoje. Então, gente, muito obrigado pela participação até aqui. A gente vai se encontrar na quarta-feira falando sobre soberania alimentar, falando sobre, enfim, fome, miséria, mas também falando sobre esperança. Aguardo. Até a próxima. Uau! Beijo. Eu vou ter que assistir de novo, porque o Tico e o Teco deu um bug aí. Deu um Que bom. bug. Vou ver de novo essa aula, sensacional. Ó, amanhã, meio-dia, vai estar no ar, tá? Tá bom. Com Valeu. certeza, vou ver de novo. Valeu. Um abraço, gente. Bom Boa noite, descanso. abraço. Tchau, tchau.